Essa obra aqui é uma obra que foi feita durante a Guerra do Paraguai, no final do século XIX. E ela estava completamente sem uso e tal. Aí fez-se uma nova edição dos originais. Então isso também se tornou uma raridade, porque a quantidade de peças produzidas foi muito pequena. Para você ter uma ideia isso é uma obra, é um livro enorme, né? Mas você vai começar. Primeiro tem toda a explicação, né? Então vem a parte literária, as rendições, de 1860, 1900 e pouco, está tudo aqui. Todos os grandes nomes estão aqui. Aí finalmente começa a aparecerem os retratos. Tá vendo? Agora você vai ver que coisa fantástica. Olha aqui. O que esse homem fez? O primeiro corpo do exército argentino passando o Rio Corrientes. Olha só. A Argentina lutou ao lado do Brasil. Lutou, pois é. Inclusive, o presidente da Argentina que era o comandante em chefe, não era o Caxias. É curioso ver. Então, ele filmava, ele fotografava, fazia. Isso aqui, evidentemente, não foi feito durante a batalha, né? Mas ele fazia depois, de memória. Fez um esboço, né? Depois, que coisa fantástica, entendeu? A qualidade espantosa dessas gravuras aqui. A qualidade espantosa. E ele reproduz, então, fotografada, né, como se fazia no século XVI, na corte de... Porque essa época, inclusive, já tinha fotografia, né? A fotografia já... Mas era muito incipiente, não existia o suficiente para fazer isso, não. Estava começando, né? A Batalha de Iataí. Aí, aqui, essa batalha, por exemplo, eram mais ou menos 4.000 homens em combate. E coisas que você não vê mais na parte, como é que se diz, mesmo na história, muita coisa daqui não se comenta, não se fala. Soldados paraguaios feridos, prisioneiros na Batalha de Iataí. Aí, prisioneiros, aqui você vê coisas incríveis, como é que você aprisionava os soldados, coitados. Todos aqui, feridos aqui, sendo tratados pelos brasileiros, né? É realmente um trabalho gigantesco. Isso era do seu avô? Não, isso é do meu pai. Agora, a passagem de Uruguaiana. Então, o acampamento primeiro, né? Tá aqui. Nossa, tem o rio. Isso é uma preciosidade. Isso é uma preciosidade. Para quem estuda esse período, né? E a quantidade feita é assim, você conta na centena. É uma coisa muito restrita, né? Muitos detalhes. Acampamento argentino em frente à Uruguaiana. Então você vê lá todos os núcleos de combate. À disposição do exército todo ali. Aí você pode examinar, tem as tendas, tem tudo, né? Então, isso aqui, para um historiador que vai trabalhar a guerra propriamente dita, entendeu? A rendição de Uruguaiana. Isso aqui foi um capítulo importante na Guerra do Paraguai, depois da perda a rendição dos paraguaios. Aqui está o ato da rendição. A importância da cavalaria na época, né? Que era muito grande. E a mortalidade, que era imensa, né? Você tinha, aqui na Guerra do Paraguai, alguma coisa como 50, 60 mil homens em combate. Olha que coisa interessante. Isso tudo foi os pontoneiros. Pontoneiros era a pessoa que fazia as pontes, né? Então os pontoneiros vão jogando essas peças aqui, que são flutuantes, e já em cima disso jogam. Aqui, você está vendo? Eles derrubaram árvores e puseram para você poder passar para o outro lado do rio. Às vezes rios
caudalosos, não é? Esta aqui é uma visão da Batalha de Tuiuti, né? A segunda divisão de cavalaria. Nós tínhamos o general Osório, que era o comandante das divisões brasileiras. Aqui você tem a divisão argentina e também a brasileira. Então você vê a dificuldade que era de você combater naquela época. E a possibilidade de você ter uma mortandade absurda em cada combate desse, não é? Porque dependia muito da cavalaria. E a cavalaria foi decisiva na Guerra do Paraguai. Isso aqui foi em 24 de maio de 1866. É um dos episódios mais importantes da guerra, não é? Que decidiu praticamente o futuro da guerra. Dali em diante, na Batalha de Tuiuti, nós tivemos já muito menos trabalho para conquistar o Paraguai, que foi dizimado, né, coitado? Eles penaram muito. Havia, como você mesmo mencionou, a questão dos voluntários da pátria, mas vale a pena citar que a questão dos voluntários, eles foram recrutados de uma forma muito interessante. Já havia uma pressão muito grande nessa época para a libertação dos escravos. Já não havia uma necessidade de ter escravos aqui. E havia também uma reação dos empresários, porque eles usavam os escravos para conseguir fazer a sua lavoura andar, né? Especialmente aqui no Rio de Janeiro. Então o que aconteceu? Eles arranjaram um jeito de abrir aos escravos a possibilidade de serem libertos caso eles fossem para a guerra. E aí todos, oba, eu prefiro ir para a guerra, que é mais divertido do que ficar aqui, né, amarrado nesse ferro aqui, entendeu? Então com isso eles conseguiram, os voluntários, a maior parte dos voluntários foi justamente, a maior parte foi composta de escravos, embora evidentemente houve também um número considerável de pessoas que não eram escravos, que queriam ir para o combate e tal e coisa. Aqui nós temos um documento também do finalzinho da Guerra do Paraguai, 1867. Foi escrito pelo cônego João Pedro Gay. Foi uma pessoa importante. Ele foi combatente como os cônegos, os padres também iam junto, né, da tropa. E foi feito em relação à capitulação de Uruguaiana, onde combateram uruguaios, poucos argentinos, né, e os brasileiros. Então isso aqui é uma relíquia, porque ele conta todos os detalhes daquelas passagens todas ali, né? E é uma edição primorosa. Esse aqui é meu avô, no tempo que comandou lá o exército lá em Foz do Iguaçu. Então, a foto está muito desbotada, sofreu um pouco de dano aqui, e alguma coisa, umidade, mas ele aparece bem aqui no centro, tá vendo? A foto aqui eu achei interessantíssima, porque depois eu posso tentar identificar. Isso provavelmente foi na Rádio Nacional, no início do século XX. E esse que está na bateria aqui é o Radamés Inhata, nada mais, nada menos do que o Radamés Inhata ali. Veja só que coisa interessante, né? Aqui eu encontrei essa foto aqui da minha tia Lucília, que a gente chamava de Pepita, né? O nome dela é Lucília, mas era uma Pepita mesmo. E ela se tornou pintora. Isso aqui foi quando ela fez a formatura do curso de corte e costura, antes de se tornar aquela grande estilista que foi na época dela, né? Como, por exemplo, isso aqui, né? Olha só, era assim que ela desenhava. Isso aqui são apenas uns detalhes, são esboços feitos
para determinadas roupas que ela montava e que fornecia para clientes que ela teve a vida inteira, né? Aqui é uma foto de 1925, quando o meu avô, Cristiano Alves Pinto, ele foi se tornar o comandante da Força Pública do Estado do Rio de Janeiro, em Niterói. Ele foi tão importante na organização disso que até hoje existe lá uma sala com o nome dele e tem um grande retrato lá também. E há livros que foram escritos só sobre a administração dele como organizador da Força Pública lá. Outra particularidade na família. Aqui meu avô, não sei em que data tem isso aqui. Foi no início do século, mais ou menos. E ao lado dele, o padre Ricardo. Toda a família tinha o seu padre. E, se possível, tinha também uma freira. Isso era norma, né? Alguém na família tinha que ir para a igreja. Um padre e uma freira. Era sempre assim. E acontecia. As famílias eram muito grandes, né? Então aqui está o padre Ricardo e o Cristiano, meu avô, que era muito novo ainda, que ele devia ser major.